Shalom, abençoada, bom dia! Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional, capítulo 9 do livro de Esté. A gente já está lendo aqui sobre a vitória dos judeus, né? A gente vai ver quando é instituído Purim, quando tem a vitória dos judeus sobre seus inimigos, como Deus livrou o seu povo. Glória a Deus por todas as coisas, pela sua vida, que o Senhor te abençoe grandemente, te guarde, te dê livramentos, que eu declaro o sangue do Cordeiro imolado sobre a sua vida. Amém? Bom, antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso querido amigo lindo, cheiroso, Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus, querido amigo. Tu és maravilhoso, incrível, nós chamamos, Senhor, Tu és bendito, Tu és tudo que precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti, da Tua presença. Fala conosco ao nosso coração, ministra-nos, Senhor, nós queremos, Senhor, mais de Ti, menos de nós e mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento da Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a sermos fortalecidas em fé. Ajuda-nos, Senhor, tirando as escamas dos nossos olhos, Senhor, a cegueira espiritual, Pai, que possamos ser mulheres espirituais, mulheres de oração, de entendimento da Tua palavra, de discernimento espiritual. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui para o capítulo 9 do livro de Esté, que a gente já vê que é sobre a vitória dos judeus, né? A gente viu tudo que Esté fez, né? Como acabou a vida de Ramã, o que o rei fez. E agora a gente vai aqui ver como é que tá, porque tem o dia mal, né? O dia mal chega, e chegou aqui, né, para eles. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o mês de Adar, deixa eu ver aqui rapidinho, o mês de Adar é aproximadamente entre fevereiro e março, né? E também a gente já viu isso em outros versículos. Então, tipo, no dia 13, né, desse primeiro mês, que é entre fevereiro e março, no calendário judaico, é o último mês para eles, do calendário deles, porque logo em seguida, entre março e abril, já começa o mês de Nisan, o primeiro mês do ano para eles, né? Sabe que o nosso calendário é um pouco diferente, o nosso calendário romano, né, diferente do calendário judeu. Ok, então no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. E naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinha de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. E na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filhos do Ramedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram de seus bens. Bom, a gente vê aqui que a galera inimiga dos judeus não estavam satisfeitos com a suspensão do decreto, né? E o decreto que o rei fez foi que os judeus podiam se defender, eles podiam também atacar. Então, nesse momento, os judeus se prepararam grandemente para atacar seus inimigos. Foi isso que aconteceu. Eles se prepararam mesmo para a guerra, né? Para defender suas vidas, suas famílias e seus bens. E aconteceu que eles estavam tão bem preparados que eles acabaram com a raça do inimigo. E Suzã, que era a cidade ali onde eles moravam, né? A cidade do rei Xerxes, da rainha Esté, e também em outros lugares. E a gente vê aqui que a família de Ramã também foi destruída pelos judeus, né? E aqui quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem planta colhe, né? Plantou violência e morte, está colhendo aqui também. Não só Ramã morreu enforcado, mas a família dele aqui a gente está vendo aqui também que já era. Versículo 11. E isso é importante para mim e para você, porque muitas coisas que acontecem a gente acha que só vai atingir a nós mesmos, mas não é real. Atinge nossa geração, atinge nossa família.
muitas das coisas que eu e você fazemos, os nossos filhos também irão fazer. Então, se não quebrar a maldição hereditária, se o pecado, se a fofoca não parar em mim, vai continuar, vai prosseguir pela geração. E também as maldições hereditárias. É uma realidade. E a gente precisa ir no reino espiritual. Anular, a gente anula. As pessoas falam, vamos quebrar maldições. A gente quebra anulando as maldições. Então a gente anula as maldições, não aceita e rejeita e declara o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Seja qual for a maldição, de repente é de que todo mundo morreu com cirrose na família, todo mundo morreu atropelado, todo mundo morreu por causa de arma de fogo. Não sei qual é a maldição, mas quando há um mal em ação, a maldição é um mal em ação. Quando um mal em ação se repete, pode acreditar, é um demônio aí, é uma maldição e precisa ser anulada. Precisa ser identificada. Primeiro se enxerga a maldição, depois você confessa a maldição. E aí você anula, você rejeita, você renuncia a essa maldição hereditária. Então é um mal em ação que está entre pai, filho, avô, tataravô e precisa ser anulado. Cadê? Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Esté: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem mais algum desejo? Este lhe será concedido. E o rei continua investindo em Esté, né? Ele sempre disse, olha, a metade do reino que você me pediu vai ser seu, Esté. E aqui ele está dizendo, olha, Esté, eu atendi o seu pedido. O que mais que você quer? Respondeu Esté, versículo 13. Se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. A gente pode pensar assim, nossa, que coisa cruel, matou um monte de gente, vai celebrar. Minha gente, você lembra que eles tinham um decreto de morte na vida deles, né? Que naquele dia, qualquer pessoa era autorizada a matar eles, eles não podiam nem reagir. Ia ser isso, e as pessoas ainda iam ficar com os bens deles. Ia matar ele, a família, né, filhos, todo mundo, criança, bebê, seja quem for. Ia ficar com a casa, com tudo que eles tinham, com os bens deles. Então, assim, aqui foi um grande livramento para o povo de Deus, para os judeus, e eles estão sim celebrando isso. Versículo 18. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e deles fizeram um dia de festa de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presente. Olha, para eles é como se fosse o final do ano, viu? Aqui a gente comemora comercialmente o Natal, porque o Natal nada tem a ver com o nascimento de Jesus, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas a gente tem no final do ano uma grande celebração que troca presentes, né? E aqui eles também têm, no mês deles, de Adar, o último mês do ano, né? Tá para finalizar o ano, eles tiveram essa vitória e eles trocam presentes entre eles fazem uma grande festa e celebram. E a celebração é o livramento que Deus deu para o povo judeu. Versículo 20. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presente e de oferta aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Ramã, filho do Agagita,
Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinham tramado contra eles para destruí-los e tinham lançado Pur, isto é, a sorte para a ruína da destruição deles. Mas quando se chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra Pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido, e os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes. Jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté tinham decretado e estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. E o decreto de Esté confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Minha gente, Esté fez história, viu? Mardoqueu aqui trabalhou bem na prima, né? Na filha adotiva, em tudo que eles fizeram. E glória a Deus por todas as coisas. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos dá descanso, paz e esperança. Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém?